Episódio 1. Nau dos Insensatos. O espelho da nossa alma, você já se sentiu deslocado? Como se a sua maneira de pensar, de sentir, de ver o mundo, não se encaixasse perfeitamente na caixa que a sociedade preparou para você? Uma sensação sutil, talvez, uma inquietação na alma, aquele medo de ser julgado como diferente demais, intenso demais, talvez até um pouco louco. Essa sensação, por mais moderna que pareça, é um eco antigo que atravessa séculos e nos conecta a uma história que raramente nos contam. Uma história sobre o que significa ser são e sobre o preço que pagamos por essa sanidade. Bem-vindo ao canal A Mente Racional. E hoje nós não vamos apenas contar uma história. Nós vamos embarcar em uma viagem para as profundezas da nossa própria mente, guiados por um dos pensadores mais radicais do século XX, Michel Foucault. Nossa jornada começa com uma imagem poderosa, quase mística, a imagem de um navio. Um navio que não transportava mercadorias, nem exploradores em busca de novas terras. Ele transportava pessoas consideradas loucas. Era a nau dos insensatos. Durante o final da Idade Média e o Renascimento, era comum que as cidades europeias colocassem seus loucos em barcos e os enviassem para longe, sem um destino certo, apenas para longe, uma purificação da cidade, uma expulsão daquilo que não se queria ver. Imagine a cena: um barco à deriva, sem rumo, entregue às correntes e aos caprichos do mar. Dentro dele, almas que falavam línguas incompreensíveis, que viam mundos invisíveis, que viviam em uma realidade paralela. Exilados, desterrados, Foucault nos convida a olhar para essa nau não como uma simples curiosidade histórica, mas como um espelho que reflete algo profundo sobre como a razão começou a se separar da desrazão. Antes desse período, na Idade Média, a loucura estava presente no dia a dia. O louco do vilarejo, o bobo da corte. Eram figuras estranhas, às vezes assustadoras, mas faziam parte do tecido social. Eles não eram vistos como o oposto da razão. Eram vistos como portadores de uma outra forma de verdade. Uma verdade trágica, sombria, que falava sobre a fragilidade da vida, sobre o pecado, sobre a morte. A loucura tinha um lugar no mundo. Ela dialogava com a razão. Artistas como Hieronymus Bosch pintavam essa realidade. Seus quadros são um caos de figuras humanas, demônios, anjos, criaturas estranhas. Não há uma linha clara separando o normal do anormal. O mundo era um grande teatro e a loucura era uma das máscaras que a humanidade usava. A loucura revelava a verdade do homem, uma verdade desconfortável. Ela nos lembrava do fim de todas as coisas. Mas algo mudou. A Renascença trouxe uma nova luz. A luz da razão humana, da ciência, do progresso. E toda luz, para brilhar, precisa criar uma sombra. A loucura começou a deixar de ser uma experiência trágica e misteriosa, para se tornar algo que precisava ser silenciado. E a nau dos insensatos é o primeiro grande símbolo desse silenciamento. Pense comigo. O que significa colocar alguém no mar? O mar é o espaço da incerteza absoluta. É o limite. É o lugar onde as regras da terra firme não valem mais. Ao entregar o louco à água, a sociedade estava fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, estava se livrando de uma presença incômoda, purificando a cidade para que a nova ordem da razão pudesse reinar sem perturbações. Mas em segundo lugar, e de forma paradoxal, estava dando ao louco um reino próprio. O reino da passagem, da transição.
o louco se tornou um passageiro. A figura que está sempre entre dois mundos, ele não pertence a lugar nenhum. E por isso mesmo, ele viaja por todos os lugares. Essa imagem é de uma poesia imensa e de uma crueldade silenciosa. Agora, eu te pergunto, e essa é uma reflexão central aqui no A Mente Racional? Quantas vezes nós não fazemos isso com partes de nós mesmos? Quantas vezes não pegamos nossos impulsos mais selvagens, nossas paixões mais inexplicáveis, nossos sonhos mais ousados e os colocamos em uma nau simbólica? Nós os exilamos para o mar do esquecimento. Aquela vontade de largar tudo e começar uma vida nova. O desejo de criar algo puramente por amor, sem pensar em dinheiro ou sucesso. Aquele lado seu que é mais intuitivo, mais caótico, menos lógico, nós olhamos para essas partes de nós e dizemos: isso é loucura, isso não é racional, isso não cabe no meu plano de vida. E então nós as expulsamos da nossa cidade interior. Nós nos purificamos para manter uma imagem de sanidade, de controle, de normalidade. O problema é que ao fazer isso, nós não nos livramos dessas partes, nós apenas as condenamos a uma existência à deriva. Elas continuam lá, navegando nas águas do nosso inconsciente. E de vez em quando, um desses navios fantasma bate à nossa porta. Em forma de ansiedade, de uma tristeza sem nome, de um sentimento de que algo essencial está faltando na nossa vida. Nau dos insensatos não é apenas uma prática de 500 anos atrás, e um mecanismo que opera dentro de nós todos os dias. Foucault nos mostra que a linha que separa a razão da loucura não é natural, ela não foi descoberta pela medicina. Ela foi traçada, foi uma decisão, uma construção social, política e moral. E essa linha começou a ser desenhada de forma muito nítida na chamada Idade Clássica, nos séculos 17 e 18. O mundo estava mudando. O pensamento de filósofos como René Descartes dominava a Europa. Penso, logo existo. A razão se tornou a medida de todas as coisas, a própria definição do que é ser humano. E se a razão é a essência do ser, o que acontece com aquilo que não é razão? A loucura deixa de ser uma outra forma de experiência. Ela se torna um erro, um defeito. A ausência de pensamento. O louco na visão clássica não é mais alguém que possui uma verdade sombria. Ele é alguém que está vazio. Sua humanidade é questionada. Ele é reduzido a uma animalidade. Essa mudança de percepção é brutal e tem consequências gigantescas. O diálogo que existia entre razão e loucura na Renascença é rompido. Agora há apenas um monólogo. O monólogo da razão, e a razão, para se afirmar, precisa constantemente apontar para o seu oposto e dizer: eu não sou aquilo. A nossa identidade de pessoas racionais, de pessoas sãs, se constrói sobre a exclusão e o silenciamento da loucura. E um processo que aconteceu na história e que se repete na nossa história pessoal. Desde pequenos, somos ensinados a controlar nossas emoções, a reprimir nossos impulsos, a pensar de forma lógica, a ser produtivos. Tudo o que escapa a essa lógica é visto com desconfiança. A paixão avassaladora, a tristeza profunda, a alegria eufórica são todas experiências que nos aproximam da fronteira, daquilo que chamamos de desrazão. E nós aprendemos a ter medo dessa fronteira. Aprendemos a nos policiar, a construir muros internos para conter qualquer sinal de caos. Nós nos tornamos os guardiões da nossa própria normalidade. Mas Foucault nos faz uma pergunta perturbadora. O que foi perdido nesse processo? Ao silenciar a loucura, ao expulsá-la para o mar, o que a razão perdeu de si mesma?
Ela perdeu a capacidade de lidar com o mistério, com o indizível, com os limites da experiência humana. A razão se tornou arrogante, acreditando que poderia explicar e controlar tudo. E nós herdamos essa arrogância. Nós queremos ter um plano para tudo. Queremos entender cada sentimento, catalogar cada experiência. Nós nos tornamos desconfortáveis com a incerteza, com o não saber, e talvez a jornada mais importante que podemos fazer, aqui e agora, seja justamente a de resgatar esse diálogo perdido, a de olhar para a nossa própria nau dos insensatos e ter a coragem de perguntar: o que eu exilei? Que parte da minha alma eu condenei a vagar sem rumo? Essa não é uma jornada para encontrar a loucura no sentido clínico da palavra. Não se trata disso. E sobre reconhecer a nossa humanidade completa, e sobre entender que a vida não é apenas lógica, ordem e produtividade. A vida também é caos, mistério, paixão, dor e êxtase. E a verdadeira sanidade talvez não seja a ausência de loucura. Talvez seja a capacidade de integrar todas essas forças dentro de nós, de navegar nosso próprio barco, com suas tempestades e calmarias, com consciência e coragem. Essa é a essência do que buscamos aqui no canal A Mente Racional. Não te dá respostas prontas, mas te dá ferramentas para fazer perguntas mais profundas. Perguntas que te libertem das caixas em que fomos colocados. A história da loucura é, no fundo, a história da liberdade. O Hospital Geral não era exatamente um hospital no sentido médico que conhecemos hoje. Era um lugar de confinamento, de encarceramento. O grande exílio no mar foi substituído pelo grande encarceramento em terra firme. A viagem terminou e os muros se ergueram. E é para dentro desses muros que nós vamos no nosso próximo episódio. Feche os olhos por um instante e visualize esse barco. Agora, pergunte a si mesmo, com total honestidade: o que coloquei aí dentro? Quais sonhos, medos ou verdades sobre mim mesmo eu exilei para não ter que encará-los? Não tenha medo da resposta, porque o primeiro passo para a verdadeira liberdade é reconhecer as nossas próprias prisões e ter a coragem de chamar de volta aquilo que foi expulso. Essa é a jornada de uma mente que busca ser não apenas racional, mas inteira, completa. Continue conosco nesta jornada. A descoberta está apenas começando. Obrigado por nos assistir. E até o nosso próximo encontro. Episódio 2: A Grande Prisão da Mente. No nosso último encontro, deixamos a nau dos insensatos, navegando em um mar de incertezas, uma imagem poderosa sobre como a sociedade e nós mesmos exilamos aquilo que não compreendemos, aquilo que tememos. Mas toda viagem, por mais longa que seja, um dia encontra um porto.
E para a loucura, o porto que surgiu no horizonte da Idade Clássica não foi um lugar de descanso, foi uma prisão. Bem-vindo de volta ao canal A Mente Racional. Hoje, vamos desembarcar daquele navio e caminhar por entre os altos muros de uma nova instituição. Uma instituição que mudou radicalmente o destino da desrazão. Uma que substituiu o exílio pela clausura. Estamos falando do grande encarceramento. Se a nau dos insensatos foi um ato de expulsão, o que veio a seguir foi um ato de confinamento em massa. Imagine a cena. Meados do século XVII. A Europa ferve com novas ideias. A razão, a ordem e o trabalho se tornam os novos deuses. E toda nova ordem precisa de um sistema para lidar com a desordem. Em 1656, um decreto real em Paris cria uma entidade chamada Hôpital Général. O Hospital Geral, mas não se deixe enganar pelo nome. Aquilo não tinha quase nada de médico. Não era um lugar para curar doentes. Era um lugar para esconder pessoas. Em poucos anos, 1 em cada 100 pessoas da população de Paris estaria confinada dentro dos seus muros. 1 em cada 100, pense nesse número. Imagine, hoje, 1 em cada 100 pessoas da sua cidade sendo subitamente retirada de circulação e trancada. Seria uma operação gigantesca, um ato de poder imenso. E a pergunta que Michel Foucault nos obriga a fazer é: quem eram essas pessoas? Eram todos loucos? A resposta é o centro do nosso episódio, e ela é chocante. Não, nem de longe. Dentro dos muros do Hospital Geral e de instituições similares que se espalharam por toda a Europa, você encontraria uma multidão heterogênea. Os pobres, os mendigos, os desempregados, os idosos que já não podiam trabalhar, as prostitutas, os portadores de doenças venéreas, os jovens libertinos que envergonhavam suas famílias, os blasfemadores, os gastadores. E sim, no meio de todos eles estavam também os loucos, todos juntos, misturados. A loucura foi trancada ao lado da pobreza, da vadiagem, da doença e da contestação moral. Ela perdeu seu status especial, sua verdade trágica que víamos na Renascença. Agora, ela era apenas mais uma forma de inutilidade social, mais um tipo de desvio moral, e essa é uma das revelações mais perturbadoras de Foucault. O problema central que o grande encarceramento queria resolver não era a saúde mental, era um problema econômico e moral. Uma nova ética estava nascendo na Europa. A ética do trabalho. Em um mundo que começava a se organizar em torno da produção e do lucro, a figura mais escandalosa não era o louco. Era o ocioso, o vagabundo, aquele que não produzia. A ociosidade, que em outras épocas podia ser vista com certa tolerância, se tornou o pecado capital. Ela era uma afronta a Deus e ao Estado, uma rebelião contra a nova ordem burguesa. E o Hospital Geral era a solução. Ele não oferecia tratamento. Ele oferecia trabalho forçado. O confinamento tinha um propósito corretivo: transformar os inúteis em úteis, dobrar os desviantes pela disciplina do trabalho. O trabalho se tornou a grande medida da sanidade e do valor de um ser humano. E agora eu te convido a trazer essa reflexão para a sua vida. Para o nosso mundo, essa é a prática que nos move aqui no A Mente Racional, conectar o passado com o presente vivo dentro de nós. Será que nós realmente saímos desse sistema? Ou apenas trocamos os muros de pedra por muros invisíveis? Pense na pressão que você sente todos os dias para ser produtivo. A culpa que bate quando você tira um dia para não fazer absolutamente nada. A ansiedade de olhar o feed das redes sociais e ver todo mundo produzindo, viajando, conquistando, sendo útil.
A nossa sociedade não confina mais os ociosos em hospitais, mas ela os condena de outras formas, com o julgamento, com a exclusão, com a pressão psicológica. Nós internalizamos essa lógica. Nós nos tornamos nossos próprios carcereiros. Nós criamos uma prisão mental onde o trabalho é a única redenção e o descanso é um luxo que precisa ser merecido. Quantas vezes você não se sentiu culpado por estar cansado? Quantas vezes não se forçou a continuar, mesmo quando seu corpo e sua mente pediam uma pausa? Nós vivemos na sombra do grande encarceramento. Ainda acreditamos, lá no fundo, que nosso valor como pessoa está diretamente ligado à nossa capacidade de produzir. E quando não conseguimos, quando enfrentamos o desemprego, o esgotamento, a depressão, o que sentimos? Vergonha, sentimento de fracasso, de inutilidade. Nós misturamos um problema de saúde, um problema social ou uma crise existencial com uma falha moral, exatamente como faziam no século XVII. Eles trancaram o louco junto com o pobre. E nós, hoje, olhamos para a pessoa que sofre de ansiedade ou depressão e pensamos: ela não está se esforçando o suficiente. Ela precisa de mais disciplina. Precisa trabalhar mais. Essa ideia brutal nasceu ali, naqueles espaços de confinamento. O trabalho como ferramenta de cura moral? Foucault descreve as regras dentro dessas instituições. A obrigação de trabalhar, a punição física para quem se recusava, a humilhação pública, era um universo de disciplina e correção. A razão não estava mais dialogando com a desrazão. Estava impondo sua vontade pela força. E o que aconteceu com a loucura no meio de tudo isso? Ela foi silenciada. Antes, na anal dos insensatos, o louco ainda tinha uma voz estranha, que vinha do mar, do limite. Agora, trancado com centenas de outras pessoas, seus gritos se misturavam aos gritos dos pobres, dos doentes, dos punidos. A loucura perdeu sua especificidade. Ela foi dissolvida na grande massa da miséria social. Foi uma estratégia de poder brilhante e terrível. Ao colocar a loucura no mesmo saco que a pobreza e a vadiagem, a razão clássica a esvaziou de qualquer poder de contestação. Ela não era mais um espelho que refletia as verdades sombrias da alma humana. Era apenas lixo social, algo a ser administrado, corrigido ou escondido. Esse processo teve uma consequência fundamental. A experiência da loucura foi separada da consciência da loucura. O que isso significa? Significa que a pessoa trancada por ser louca não tinha mais como refletir sobre sua própria condição. Ela não era vista como um sujeito que sofre, mas como um objeto a ser controlado. A razão, do lado de fora dos muros, olhava para a desrazão, do lado de dentro, não mais com medo ou fascínio, mas com a frieza de um administrador que lida com um problema. Essa separação é a raiz de muito do estigma que carregamos até hoje. O medo de falar sobre nossos sofrimentos mentais. A vergonha de admitir que não estamos bem. É o medo de sermos vistos, não como uma pessoa que está passando por uma dificuldade, mas como um problema a ser resolvido. Como alguém que é fundamentalmente defeituoso. A jornada que propomos no canal A Mente Racional é a de quebrar esses muros internos. É a de resgatar o diálogo que foi rompido há séculos. É a de olhar para as nossas próprias partes, improdutivas, inúteis, caóticas, não como falhas morais a serem corrigidas pelo trabalho forçado da autodisciplina, mas como partes essenciais da nossa humanidade. A necessidade de descanso, a contemplação, a tristeza, a alegria que não serve para nada,
Tudo isso foi confinado junto com os loucos no Hospital Geral. E nossa tarefa hoje é libertá-los dentro de nós mesmos. É entender que a sanidade não é sinônimo de produtividade infinita. É reconhecer que o nosso valor não está naquilo que produzimos, mas naquilo que somos. Com toda a nossa complexidade, com nossas luzes e nossas sombras. O grande encarceramento foi um período sombrio. Um tempo em que a razão, para se sentir segura, precisou trancar tudo aquilo que a assustava. Ela construiu um império de ordem sobre as fundações da exclusão, mas a história não para aí. Essa fase de confinamento indiferenciado, de misturar loucos com pobres, não duraria para sempre. A própria razão, em sua busca incessante por classificar e entender, começaria a olhar para aquela massa de confinados com um novo interesse. Ela começaria a se perguntar: quem, aqui dentro, é realmente louco e quem é apenas pobre ou preguiçoso? Uma nova separação estava para acontecer. A loucura seria isolada novamente, mas não para ser libertada. Ela seria isolada para se tornar, pela primeira vez na história, um objeto de estudo científico, um objeto da medicina. Os muros do Hospital Geral vão se transformar em outra coisa. Eles vão dar origem ao asilo, ao manicômio, e uma nova figura vai entrar em cena. Uma figura que detém um novo tipo de poder sobre a loucura: o médico, o psiquiatra. A jaula está prestes a se transformar em um laboratório, e o que vai acontecer lá dentro vai definir a nossa relação com a saúde mental até os dias de hoje. A libertação da loucura das correntes da pobreza foi, na verdade, o começo de uma nova e mais sofisticada prisão. E é essa história que vamos desvendar no nosso próximo episódio. Mas antes de irmos, eu te deixo com esta reflexão. Quais são os muros do seu hospital geral particular? Que pressões por produtividade, por normalidade, por utilidade te confinam? E o mais importante, que parte de você foi trancada aí dentro, esperando para ser libertada? Não tenha medo de olhar para dentro desses muros, porque a consciência da prisão é o primeiro passo para a liberdade. Continue conosco nesta jornada de autoconhecimento e libertação. Obrigado por dedicar seu tempo a uma reflexão mais profunda. Nos vemos no próximo episódio. Episódio 3. A jaula de vidro, o julgamento da alma. No nosso último encontro, os portões do Hospital Geral se fecharam, aprisionando a loucura em uma escuridão compartilhada, misturada aos pobres, aos ociosos e aos rebeldes. A desrazão foi condenada ao silêncio, tornando-se apenas mais uma face na multidão da miséria social. Mas a história não para. E ao final do século XVIII, um vento de mudança prometia abalar os alicerces do mundo. A Revolução Francesa ecoava pelos corredores da Europa, com palavras novas e inebriantes: liberdade, igualdade e fraternidade. Parecia o amanhecer de uma nova era, uma promessa de que todas as correntes seriam quebradas. E essa promessa parecia chegar finalmente para os loucos. Mas a pergunta que Michel Foucault nos obriga a fazer e que vai guiar nossa jornada hoje é profunda e desconcertante. O que significa de verdade ser livre? Bem-vindo de volta ao canal A Mente Racional. Hoje vamos testemunhar um dos eventos mais icônicos e ao mesmo tempo mais mal interpretados na história da mente humana: a suposta libertação dos loucos, e vamos descobrir como, no lugar de correntes de ferro, foram forjadas algemas invisíveis, muito mais sofisticadas e duradouras. A cena é quase uma lenda, um quadro pintado na memória da nossa civilização. Imagine Paris, durante o fervor da Revolução.
O médico Philippe Pinel, uma figura da ciência e do progresso, entra nos pátios sombrios do asilo de Bicêtre. Lá, homens considerados loucos viviam como animais, acorrentados às paredes, expostos à brutalidade e ao abandono. E então, em um gesto que entrou para a história, Pinel ordena que as correntes sejam removidas. Ele liberta os alienados. Ele os reconhece como seres humanos que sofrem. É uma história emocionante. A vitória da compaixão sobre a barbárie, o nascimento da psiquiatria como um campo humanitário. Essa é a história que nos foi contada. Mas Foucault, com seu olhar de arqueólogo do saber, nos convida a cavar mais fundo, a ver o que se esconde por trás desse gesto grandioso. A remoção das correntes não foi um ato puro de libertação. Foi a substituição de um tipo de poder por outro. Um poder muito mais sutil. Um poder que não aprisiona mais o corpo, mas que visa governar a alma. Bem-vindo ao nascimento do asilo. O manicômio moderno. Este novo espaço é radicalmente diferente do antigo hospital geral. Ele é limpo, metódico, organizado. É um território dedicado exclusivamente à loucura. Pela primeira vez, a desrazão é cuidadosamente separada da pobreza, do crime, da ociosidade. Ela é purificada, isolada, para que possa ser observada em seu estado puro, como um espécime em um laboratório. A loucura deixa de ser um problema moral ou social e se transforma, definitivamente, em uma doença mental. Um objeto para o olhar da ciência, um caso para uma nova figura de poder. O médico. Mas este não é um médico qualquer. Ele não vem para curar feridas físicas. Ele se apresenta como um médico da alma. E sua autoridade não vem de bisturis ou remédios. Vem de sua posição como representante da razão. No novo asilo, não há mais correntes de ferro. A violência física explícita é condenada. Então, como a ordem é mantida? Como a agitação é contida? Como o louco é domado? Foucault revela os mecanismos geniais dessa nova tecnologia de poder. E aqui peço toda a sua atenção, pois esses mecanismos operam dentro de nós até hoje. O primeiro é o da observação total, o olhar que julga. A arquitetura do asilo é pensada para que o paciente se sinta perpetuamente visível, constantemente sob o escrutínio do médico. Esse olhar não precisa acusar, ele não precisa gritar, ele apenas observa, e em seu silêncio ele julga. O paciente, sentindo esse olhar sobre si, começa a se comportar. Ele internaliza o observador. Ele se torna o vigilante de si mesmo, com medo de cometer um erro, de ter um gesto que o condene. O segundo mecanismo é o do tribunal permanente. No asilo, a figura do médico se transforma na figura de um juiz. Ele é a encarnação da razão e da verdade. O paciente está em um julgamento contínuo. Ele não é julgado por um crime que cometeu, mas por aquilo que ele é. Ele é culpado por ser irracional, culpado por seu delírio, culpado por perturbar a ordem, e o objetivo do tratamento, a chamada cura, só é alcançado através de um ato, a confissão. O paciente precisa olhar para si mesmo, para seus pensamentos e sentimentos mais íntimos e se reconhecer através dos olhos do médico. Ele precisa dizer, sim, eu sou louco, sim, o que eu sinto está errado. Eu renuncio à minha própria verdade. A cura passa por uma profunda humilhação da própria alma, uma rendição. O terceiro mecanismo é o da estrutura familiar. O médico, que também é o juiz, se apresenta como um pai. O asilo é a sua grande família e o paciente é a criança. Uma criança teimosa, irracional, que precisa ser educada e trazida de volta ao bom caminho.
Quando a criança obedece, quando imita o comportamento são, ela recebe o afeto e a aprovação do pai. Quando ela se rebela, quando insiste em seu delírio, ela é punida. Não com correntes, mas com isolamento, com silêncio, com a retirada do afeto, com a culpa. O poder não está mais na força. Está na autoridade moral, no prestígio da ciência, na figura do pai e do juiz. As algemas agora são a vergonha, a culpa e o medo do julgamento. E agora, vamos fazer o que é a essência do nosso trabalho aqui no canal, a mente racional. Vamos trazer essa estrutura para dentro da nossa própria mente. Nós não vivemos em manicômios do século XIX, mas o manicômio vive dentro de nós. Nós internalizamos perfeitamente essa dinâmica de poder. Quem é o médico que te observa? O juiz que te sentencia? O pai que te repreende? É o seu próprio crítico interno. Aquela voz na sua cabeça, aquela voz que analisa e julga cada emoção sua, cada pensamento que foge da lógica. Ela te diz: não seja tão intenso. Pare de drama, controle-se, isso não faz sentido. Seja racional. Essa voz que você pensa ser a sua é a voz do médico do asilo. É a voz da razão que aprendeu que, para reinar, precisa silenciar e humilhar todo o resto. Nós nos tornamos os médicos de nós mesmos e colocamos nossas próprias experiências internas no banco dos réus. Nós diagnosticamos nossos sentimentos, rotulamos nossas tristezas e euforias. Olhamos para as flutuações naturais da vida com a desconfiança de um cientista procurando uma doença. E sentimos uma culpa imensa quando não conseguimos nos adequar ao ideal de sanidade. Quando sentimos uma angústia que não sabemos explicar. Quando temos uma paixão que parece irracional. Nós sentimos vergonha. A mesma vergonha que o paciente do asilo era ensinado a sentir. A vergonha de não ser uma máquina perfeitamente lógica. A vergonha de ser vulnerável. A vergonha de ser humano. Essa é a jaula de vidro. A prisão mais eficaz já criada, uma prisão sem muros visíveis, onde o prisioneiro acredita ser livre, mas passa todo o seu tempo policiando a si mesmo. Nós aprendemos a performar a normalidade e escondemos nossas partes loucas, nossas sombras, nossas dores, nos porões da nossa alma. Mas, como já vimos, nada que é reprimido desaparece, apenas se transforma e volta para nos assombrar, como ansiedade, como depressão, como pânico, como um profundo sentimento de que algo essencial está faltando. Esses sintomas, muitas vezes, são apenas os gritos abafados daquelas partes de nós que foram julgadas, condenadas e aprisionadas. A verdadeira jornada para fora deste asilo interno não é encontrar um novo remédio ou um novo rótulo. É um ato de rebelião silenciosa. É a coragem de demitir o médico interno, de se levantar e abandonar o tribunal. É começar a olhar para suas próprias profundezas, não com julgamento, mas com compaixão e curiosidade. O que essa minha tristeza está tentando me dizer sobre a minha vida? Que limite meu essa raiva está tentando proteger? Que alegria de viver esse meu impulso espontâneo está querendo resgatar? É parar de tentar traduzir a linguagem complexa da alma para a linguagem simplista da razão ou da doença. É reaprender a escutar. Essa é a verdadeira libertação que buscamos inspirar. Não ser solto das correntes apenas para ser trancado em uma cela mais confortável. É quebrar a própria cela. É dissolver as paredes da jaula de vidro. A jornada de Foucault pela história da loucura nos mostra que a linha entre o são e o insano não é uma verdade da natureza. É uma linha de poder. E ao traçar essa linha de forma tão rígida, nossa cultura nos deixou com medo de nós mesmos.
A nossa jornada de 3 episódios, que começou em um navio à deriva, passou por uma grande prisão e terminou em uma jaula de vidro. É a história de como aprendemos a nos dividir por dentro. A verdadeira mente racional não é aquela que reprime, é aquela que integra. É a mente que tem a coragem de ser um navio e navegar suas próprias tempestades. É a mente que derruba os muros do confinamento interno. E é a mente que entende que a luz da razão só se torna plena quando ela ousa, sem medo, abraçar a sua própria sombra. A história não terminou com Pinel. O século XX nos trouxe Freud, a psicanálise, os psicofármacos, novas e mais sofisticadas formas de ler e governar a alma. Mas o alicerce do nosso sofrimento moderno foi lançado ali, naquele gesto que parecia libertador. A partir daquele momento, a batalha pela nossa própria mente se tornou uma batalha interna. Uma batalha que cada um de nós trava, todos os dias. A escolha agora é sua. Vamos continuar a ser o médico e o paciente, o juiz e o réu, dentro do nosso próprio ser? Ou vamos ter a coragem de nos absolver, de nos declarar inocentes de sermos complexos, contraditórios e maravilhosamente humanos? A porta da jaula está destrancada. A decisão de sair é sua. Obrigado por nos acompanhar nesta série. Que esta reflexão sobre a história seja o começo de uma nova liberdade para a sua mente. Continue a questioner. Continue a buscar. A jornada para dentro é a mais importante de todas.